Caros alunos, tudo bem? A gente vai gravar agora a aula sobre conservação, né? Na verdade, é sobre como capturar morcegos, né? E como os jeitos de estudar morcegos, né? Bom, no fundo, esses aí são jeitos de estudar morcegos, né? Uma das maneiras é capturando eles, né? E uma maneira é compulsar, né? Então, tratar ele como se fosse uma borboleta, né? E aí você vai lá na caverna e você estende o pulsar, né? Que é uma redezinha na ponta de um bastão, né? Aí você tenta capturar um morcego. Não muito eficiente, morcegos tendem a enxergar o, os morcegos tendem a enxergar o pulsar, né? E tentar evitar ele. Agora, mais eficiente, você tem essas armadilhas, né? Eles são feitos de plástico, né? E o morcego começa a voar, encontra com ele, aí cai no buraco, né? Pode ter uma tela, alguma coisa assim, ele bate na tela, né? Aí cai no coisa. E como tem essa base de plástico, ele não consegue sair do buraco, né? Às vezes associado também com armadilhas em harpa, né? Então aí você pode usar para capturar os morcegos saindo de um oco de árvore ou de um buraco numa chaminé ou no telhado, né? No forro de uma casa e assim por diante. Então é um jeito de você capturar morcegos, né? Agora, o método clássico é as redes neblina, né? De que elas foram inventadas para trabalhar com morcegos, desculpe, com passarinhos, né? E o pessoal que trabalhava com morcegos, desculpe, com passarinhos, odiava o fato de que as redes de vez em quando capturavam morcegos, né? Só que isso aí acendeu uma luz para o pessoal trabalhar com mamíferos, né? Porque morcegos são difíceis de capturar, né? Normalmente as pessoas capturavam dando um tiro numa espingarda, de espingarda, né? Numa caverna, por exemplo. Aí caíam os bichos lá de cima e eles pegavam, né? Ou num bueiro, né? Eles viam que tinha um morcego lá dentro e normalmente é um tiro de espingarda e pega os morcegos que... Então, você olha essas coletas antigas, os bichos estão com né, buracos no crânio, isso aquilo que é tiro mosca, né, de chumbo, né? E era o jeito tradicional, mas com redes de neblina, abrindo elas à noite, que claro, o pessoal que trabalhava com aves achava detestável, né? Porque os morcegos caíam na rede porque rasgavam a rede. O passarinho não faz isso. Só que o pessoal que trabalha com os mastozoólogos acharam fantástico, porque de repente começaram a pegar um monte, né? Agora, redes de nylon, lembrando para vocês, o nylon é uma coisa que foi inventada, né? É um tipo de plástico, né? E foi inventada, né? É, né? Por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial não tinha, né? Plástico não tinha, né? Então é uma coisa que foi inventada e, né? Perto da metade do século do século XX, né? E foi isso no finalzinho da guerra, eles começaram a ter coisas feitas de plástico, né? E o nylon, né, foi inventado e faziam meias de nylon. Então, uma das coisas que os militares americanos tinham eram essas redes de nylon fino, né, de que as mulheres adoravam, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, nylon é uma coisa que no começo da guerra não tinha, mas no final da guerra tinha, né, e podia ser usado para fazer cordas e assim por diante. E logo eles começaram a fazer redes para pegar passarinho, né? Que já existia um conceito principalmente na Ásia, né? Mas as redes de nylon podiam ser bem fininhas e elas pretas podiam se tornar invisíveis no contra o céu azul ou o que seja, né? Um, e os morcegos, dependendo da mecha, eles podiam cair nas redes e serem capturados, né? E uma rede de neblina, então, né? Mist nets, né? Ela tem dois postes, né, para segurar as redes, né? Ela tem essas cordas ao longo do comprimento que divide a rede em bolsões, né? Então o morcego vem voando, né? O morcego vem voando, bate na rede e cai no bolsão. Aí ele fica ali no bolsão, né? Tipo essa borracha aqui, né? Bateu e depois fica preso no bolsão, tá bom? Então, o é assim que funciona, né? Eles vão, batem, levam para lá e depois caem no bolsão. Aí você tira, inclusive você tem uma ideia da altura que o morcego estava voando, né?
se for no primeiro, segundo, terceiro ou quarto bolsão, né? É claro que para manter a estabilidade da rede, você tem que cavar um buraco, né? Então, em solo muito rochoso não dá, né? Você pode armar a rede, só que aí você tem que pegar pedras e botar ela lá dentro, né? Por exemplo, né? Então você empilha as pedras para segurar. E você aí tem essas cordinhas que você ou finca no chão ou você amarra numa pedra para deixar as redes de pé, né? É, então, essas aí são as redes neblina. Essas redes neblina, elas podem ser usadas em várias configurações. Inclusive, se você amarra os postes, né, as hastes da rede com corda, você pode levar elas a uma altura em que os morcegos talvez estejam saindo da caverna, por exemplo. Então, aqui é uma caverna, a sua rede aqui embaixo não está pegando nada, então você amarra as pontas, põe uma um sistema de polia, né? E você aí leva a rede para a altura que você quer, né? Aqui é uma rede inteira, né? Assim, às vezes o morcego vê, detecta a rede, tenta fugir para o outro lado e bate na outra rede, né? Então é um jeito de você aumentar a captura. Outra coisa, você pode fechar uma trilha, isso aí é bom, né? Você pode elevar a rede para o dossel, né? Então você pega os morcegos que estão voando numa altura maior do que 3 metros, né? Que seria a altura máxima de uma rede, né? Que normalmente você constrói, né? Você pode botar ela em cima de um riacho ou água, né? Isso é muito bom, porque os morcegos se alimentam de insetos lá em cima, no céu, eles baixam no chão para beber água. Aí você pode pegar a espécie que você não pega na trilha, né? Outra coisa que você pode fazer, você pode ou você pode apoiar aqui, ó, você apoiou no aqui está em cima do riacho, então você apoiou a rede, né? Você ficou na lama e apoiou no, no lado do riacho, né? Que tem né, um, um desnível, né? E ele encostou, né? Lá ali, né? Para apoiar. E do outro lado ele ficou na lama e pôs umas pedras para segurar, né? Aí ancorou, né? Outra coisa que você pode fazer também, você pode usar uma corda, né? E subir a rede, né, na corda, né? Então você não tem hastes, a corda é a haste, né? Outra coisa que você também pode fazer, você pode botar uma dobra na rede, né? Para você, né, meio que o morcego bem-vindo, detecta a rede aqui no riacho, tenta fugir para o lado e bate na. Então você fez uma dobra 90 graus na rede, né? E você usou pedras para fazer isso. Às vezes você pode ter várias redes na sequência, né? Para pegar. Às vezes o morcego vem, detecta a rede, sobe por cima da rede, depois continua reto e bate na segunda rede. Né? E aqui você tem uma planta em flor, aí você põe as redes para obrigar os morcegos que estão querendo chegar na flor ou nos frutos a cair na rede. Você está pegando de vários lados, né? E aqui são morcegos que estão saindo do forro de uma casa, e você cercou a casa para pegar os morcegos saindo, né? Aqui é um, ele, eles estão querendo pegar os morcegos na borda, mas aí eles viram um riacho, aí botaram a 90 graus uma rede para pegar os morcegos que estão vindo beber água, né? E aqui eles botaram aqui para criar um morcego desce para beber água, detecta que tem uma rede aqui, e tenta sair por aqui e bate. E veja, é o morcego que está vindo do outro lado, também acontece a mesma coisa, né? Então, talvez tenha aves e arbustos desse lado, então você criou essa armadilha em V, né? Aqui é como você botar uma dobra numa rede. Usando redes menores, né? Ou dois, você põe a haste no meio, né? E você pega as cordinhas, aí você vai botando e você faz isso com a cordinha, né? Você faz assim, né? Aí você põe a haste aqui, aí puxa, né? Aí a haste fica em volta da. Aí você faz isso sequencialmente nas coisas para você aí. Ah, ah, você tem uma rede, única rede comprida, mas você está fazendo ela fazer um 90 graus, que nem foi feito aqui, vocês estão vendo? Que mais? Você pode tirar as cordas da rede e botar elas ao contrário, né? Aí você tem vários bolsões. Então, uma rede que era, sei lá, com 4 bolsões, né?
e 3 por 15, aí vira 15 por 3, né? E você põe os bolsões assim. Você eleva com, né, uma rodando, né? Você eleva a rede lá para cima, né? Então, claro que você primeiro joga com a pedra, né? Um, uma corda, depois você leva uma corda fininha de lá, depois você leva uma corda mais grossa, né? Aí depois você leva a rodando, né? E aí você põe a rede na rodana e você sobe ela, né? E aí as hastes estão aqui do lado e as cordas são as hastes laterais, né? Então, uma coisa que você pode fazer digamos, aqui você tem uma cachoeira, aí você tem no topo da cachoeira, você põe uma rede, né? Porque, olha, veja, o morcego está vindo aqui e ele sabe que tem a cachoeira aqui, que tem um barulho distinto, ultrassom, isso, aquilo, aí ele vem por cima, porque é o caminho que normalmente faz, tanto para ir quanto para voltar. E aí, né, você pega os morcegos que estão subindo, né? Pois veja, tem montanha, montanha, você tem um vale, você tem um riacho no fundo do vale. Aí ele faz uma cachoeira, provavelmente onde tem a cachoeira, o ponto mais baixo do vale é ali que os morcegos vão voar para ter acesso àquele vale, né? Então aquele ponto ali é um ponto que você vai pegar muito morcego, né? Agora, existe um outro tipo de armadilha, que é a armadilha em harpa, né? E a harpa é exatamente isso, você tem uns fios, né? Aí o morcego detecta os fios, aí faz 90 graus para passar, aí depois ele vira de volta, só que aí tem outro fio logo depois. Então ele pim, bate e cai. Aí esses sacos de plástico, eles não deixam o morcego sair do fundo dele, né? Porque eles escorregam, mas não conseguem sair, né? Então você pode pegar, isso aí é muito mais rápido, porque a rede você tem que tirar os morcegos individualmente, que ele se embola todo. E essas aí não, ele não se embola. Então você pode pegar centenas de morcegos e, digamos, você precisa marcar uma colônia, você pode pegar centenas de morcegos. As armadilhas em harpa podem ser usadas em vários lugares, né? Então, ela pode ser usada entre as redes de neblina, elas podem ser usadas penduradas, pode ser usada em cima do riacho, ou no meio da trilha, pode ser usada no sótão, você levanta como rodona, né? Ou em cima de um buraco, ou na porta de uma caverna, ou num buraco no forno, né? E aqui é uma rede para pegar pteropodide, né? Então, são os megaquirópteros, né? Então, isso aí é feito com é, poldanas usadas para iate, né? Sabe os iates, né? De que então você tem aquelas rodanas e cabos de. E aqui você tem mastros de iate, né? E rodanas para as cordas, né? E aí você é, é, né, você tem cabos de aço, né, para você botar uma rede gigante. Isso aqui, claro, os fios em si são fios de nylon, né? E aí, com você, ó, esse aí é o sistema aqui. Você sobe como se fosse um mastro, né, de um iate, né? Então, de um barco à vela, aí você sobe isso aí, você tem os cabos em fios, cabos de aço, né? E aí as cordas em si estão presas nesse cabo, né? Então aí você vai soltando e depois você abre eles para fazer essa. E é muito bom pegar pteropodídeo, que são enormes, né? E agora, você não precisa capturar os morcegos, né? Mas se você capturar os morcegos, você pode fazer várias coisas, né? Além de coletar eles, né, e ver que espécies que tem, isso aí enquanto que isso é super importante, aí assim que a gente sabe qual a biodiversidade, a gente aumentou ela dramaticamente, né? Nos últimos 50 anos, o número de espécies quase que fica dobrando a cada 30 anos, né? Mas então a gente precisa dessa biodiversidade, no sentido de você pega o morcego, mata ele, identifica que espécie que tem, né? Mas isso aí é uma coisa bem primária, porque depois que você sabe que espécie que tem no lugar, aí você tem que descobrir as coisas interessantes que os morcegos estão fazendo aí. Qual o comportamento deles, como que é a ecologia deles e assim por diante. Agora, você pode ver se estão consumindo o néctar das plantas, você pode manipular isso. Então,
a ecologia, o comportamento, a biologia dos morcegos é a coisa interessante. Então, você capturar morcegos, acessar eles biologicamente e soltar é super interessante. E você pode, inclusive, botar um radiotransmissor, e principalmente nas espécies que a gente não sabe onde eles se abrigam, você usa isso, né? É claro que um único radiotransmissor, ele é direcional, né? Então, na verdade, você tem que sair rodando por aí e botar no mapa a direção para você chutar onde que o morcego está. Agora, é claro que se você vai fazer um monitoramento a longo prazo, talvez você tenha estações automáticas em vários pontos da floresta para você detectar onde os morcegos estão. Não só para onde que eles vão forragear, mas também onde se eles se abrigam, né? Então, hoje em dia, os radiotransmissores estão pequenininhos, né? Esse aqui é um de camundongo, que funciona para morcego, né? Agora, outra coisa também, se você vai estudar a migração em morcegos, por exemplo, você tem que botar essas anilhas, que parecem as anilhas de aves, só que elas têm um espaço. Só que muito cuidado, né? O pessoal machuca muito os morcegos. Porque a anilha, primeiro ela tem que ter essa separação, ela tem que ser colocada ali, né, no pulso, lá longe, né? Porque se ela é colocada no meio, ela prende o propotágio, né? E aí o morcego tem dificuldade de voar, né? Então, né, não vai fazer bobagem e besteira, né? Muito cuidado ao aplicar um desses. E não pode ser um material vagabundo, né? Que pode causar infecção, machucar e assim por diante. Não pode ser muito apertado. Então, existe uma arte de você, né, com um material de liga boa, né? Que não vai provocar reação alérgica, e você colocar no lugar certo para não impedir o morcego de voar. Aí você bota né, no antebraço uma anilha, que aí o morcego fica marcado, e se alguém capturar o morcego e encontrar ele morto, né, pode mandar de volta para você com a localidade geográfica e você aí saber onde eles estão, né? Então eles têm esses alicates especiais para você apertar no volta do braço do morcego a anilha, né? E coloque com cuidado, né? Agora, você também pode botar uma câmera no topo de uma haste e você ir observar, né, os morcegos no buraco. Então, essa luzinha aqui de infravermelho, né? E aí você observa e fotografa os morcegos, né? Isso aí é wireless, né? Então, permite você, né? Você não precisa ter um fio desse comprimento. Ele mesmo manda para o seu celular as imagens que ele está vendo, né? E é um módico preço de $700 praticamente, né? Peguei isso aí desse Bat Management Capture Gear, né? Bat Conservation and Management, né? Esse aqui é um contador, né? Os morcegos passam, pode ser qualquer coisa, passarinho, ratinho, o que que seja, né? E eles são contados. Então aqui o morcego está passando e ele está sendo contado. Então isso aí é para estimar o número de morcegos que tem naquele abrigo, né? Você fecha todas as outras saídas e entradas e você obriga eles a passarem pelo seu contador, né? Agora, o mais interessante das técnicas modernas é o detector de morcego, né? Esse aqui é um que você coloca no seu celular, você transforma o seu celular num detector de morcegos, né? Isso aí, tem vários tipos, né? Você tem os detectores que são passivos, né? É que você põe, por exemplo, numa plataforma, no dossel, e você tem no mesmo lugar, um no subbosque. Aí você compara os morcegos que estão no subbosque com os que estão acima do dossel, né? E normalmente são espécies completamente distintas, né? E você também pode botar esse detector passivo num balão, né? Aí sobe ele, né? Aí você, claro que o balão, né? Você mantém ele amarrado, né? Aí você leva ele a 100 metros. Ou o balão pode ser um balão que ele sobe, né? Vai para, digamos, 300 metros lá em cima, depois ele desce. Isso aí foi usado para se descobrir, pois eles queriam saber onde que os morcegos estavam indo se alimentar. E Estadárida, né? Lá no Texas, né? Aí eles descobriram que eles estavam indo, eles saíam dos abrigos e iam em direção ao México. E do México, à noite, estava vindo uma onda de mariposas, né? No verão. E eles interceptavam e comiam toneladas, né? Então eles estavam protegendo, era como um sistema de caças, né? Com ultrassom, que caçavam mariposas que estavam vindo para os Estados Unidos se alimentar nas plantações, né? Então, melhor do que o muro lá do Trump, né? Porque esses morcegos, eles gostam de mariposas, eles iam lá e evitavam. Cada mariposa pode botar dezenas e dezenas de ovos, né? Então impedia. Cada mariposa morta era dezenas e dezenas de lagartas
que por mariposa, né? Eles comiam, né, equivalente em peso de... E eles estavam fazendo isso aí a 1.000 metros do chão, lá em cima, né? O McCracken demonstrou, né? Que é monitoramento ativo, como a Francine e o Márcio contaram para a gente que eles fazem, né? E tem vários tipos, né? E os detectores diferentes detectam aqui, ó, nesse gráfico, a distância em metros até 40 metros e aqui a frequência, né? Vejam que conforme a frequência aumenta, um, a distância em que você consegue detectar diminui dramaticamente, né? Mas detectores diferentes se comportam de um jeito diferente. Então, o Avisoft é o melhor deles, porque vai de 40 para 10 metros a 115 kHz, né? Só que os outros não detectam 15 metros e depois de, sei lá, 85 não detecta nada, né? Então, é o Anabet, né? Então, se você tem dinheiro, compre o Avisoft ou o Peterson, que é o Peterson com Wildlife Acoustics, né? O mesmo som. Esse aqui cheio de barulho e os pulsos ruins, e aqui esse aqui muito bom. E aqui a gente tem um microfone direcional, né? Então, se você põe numa trilha esse microfone, ele pode ter como se fosse um megafone para direcionar, e aí ele detecta mais para frente. Mas afinal, você não precisa detectar aqui em cima, né? Porque aqui em cima tem galhos, né? Então é interessante pegar lá na frente, né? Então, um microfone direcional é bem interessante, né? Agora, tem uma outra técnica que o Randy me contou, que ele fazia com a Calco e com um biólogo lá da Venezuela, que eles iam para uma clareira, que normalmente era perto de cada cidade tem uma pista de pouso, que normalmente é cercada de floresta, né? Tem a cidade de um lado e aí eles iam para a pista de pouso à noite, né, com autorização, né? E eles atiravam a espingarda em direção à floresta, então não ia pegar ninguém, né? E eles tinham um canhão de luz tipo Sebin, né? E um detector de morcegos. Quando o detector de morcegos detectava morcego, eles levantavam o Sebin, aí, pum, o sujeito tinha a espingarda dele, ele levantava e bim, e ele tinha cartuchos de tamanhos diferentes, né? Para distâncias diferentes, né? E com chumbinho de tamanho diferente, né? E eles pegaram muitas espécies que eram difíceis de capturar, né? Não desciam, era difícil de pegar com rede, e cujo som de ecolocação eles não sabiam que espécie que era, né? Eles associaram o som com um morcego, né? Então eles estavam fazendo esse trabalho, né? Isso aí é interessante, né? Mas é isso, né? Eu só queria dar um geralzão, né? De como a gente pode estudar morcegos, né? A gente já viu algumas coisas, o Márcio falou para a gente também, com a Francine, né? E em dúvidas, conversem com os monitores, né? De que eles têm muita experiência nisso, né? Então, interromper a gravação, até mais aí, boa prova, né?